O que são sentimentos adotados? É muito comum a gente ver isso também nas constelações. Esses sentimentos vêm de algum lugar que não é nosso. Nós sentimos algo que não é nosso, que não vem de nós. E que por alguma razão, por amor, a gente se identificou com o sentimento de alguém. Isso pode acontecer na nossa infância, aqui, ou pode a nossa alma estar conectada com alguém que foi excluído do sistema familiar. Como que é isso da nossa infância? Eu posso, por exemplo, presenciar na minha infância uma raiva muito grande da minha mãe pelo meu pai, ou porque o meu pai me traiu, ou porque meu pai batia nela, ou porque ele era grosso, ou por qualquer razão. Eu tomo essa raiva ou esse desprezo da minha mãe pelo meu pai ou pelos homens. Muitas vezes elas falam, as mães falam, homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Quem que já não ouviu falar isso? E eu internalizo isso e na fase adulta, quando eu vou me relacionar, eu transfiro esse sentimento para o meu parceiro, por exemplo. Eu tenho uma raiva desproporcional a esse homem que não está me fazendo mal nenhum. Mas as minhas reações em relação a ele podem vir de um sentimento lá da minha mãe que eu peguei para mim, contra os homens, tá? Isso se chama de transferência. Eu posso também, isso eu já vi em constelações, um filho, por exemplo, trazer sentimentos de ex-parceiros, do meu pai ou da minha mãe, por exemplo. Isso em nível de alma, em nível completamente inconsciente. Eu fiz uma constelação, vou exemplificar pelo jeito, acho que é mais fácil de explicar. Eu fiz uma constelação onde uma mãe veio pedir ajuda porque o filho estava muito revoltado com o pai. Tinha muita raiva do pai, estava com dificuldade de relacionamento na escola, estava querendo bater em todo mundo, ele estava muito brabo. E ele descarregava em casa no pai, que não tinha razão nenhuma aparente. Ele estava com 12 anos e começou de repente a se manifestar. Aí a gente começou a olhar isso e o que apareceu no decorrer da constelação, pelo movimento dos representantes. Eu tive que incluir uma pessoa que foi um namorado, um noivo dessa mãe, que não pôde casar com ele por questão religiosa, tá? E quando eu vi aquele assédio ao redor desse representante ao redor da mãe, eu até pensei e perguntei para ela bem baixinho no ouvido: "Tu tem algum amante? Ninguém fica sabendo disso, só eu." E ela disse: "Não." Eu disse: "Mas tu teve alguma relação antes de casar?" E ela começou a chorar. E ela disse: "Sim, foi o grande amor da minha vida. Eu tive que terminar com ele, porque meus pais não deixaram eu casar com ele, para poder casar com esse por uma questão religiosa." Esse menino se identificou com o sentimento de raiva e revolta contra esse homem que casou com o amor da vida dele. Então, essas coisas acontecem, parecem loucura, mas isso explica e mostra muitas vezes com quem nós estamos identificados, com sentimentos que a gente nem sabe de onde que vem. Aí quando se coloca no campo, essa pessoa se dá um bom lugar e diz para ele: "Tu foi meu primeiro e grande amor, esse é o meu segundo." Esse menino teve paz. Eu tive um retorno em seguida, na mesma semana, dela dizer: "Meu filho é outro agora. Ele é como ele era sempre." Por quê? Porque o sistema pede que alguém mostre que alguém está excluído. E o sistema normalmente elege ou um filho, quando é um caso assim, ou um neto. Alguém traz à tona um sentimento que não é dele. Isso se chama sentimento adotado. É bem comum de acontecer. Ou uma menina, às vezes, que tem raiva da mãe, uma raiva da mãe que não sabe de onde é que vem, que também não tem uma razão. Às vezes ela está identificada com uma parceira do pai,
uma ex-noiva, alguém que não pôde ficar e sentiu essa raiva de ter sido excluído. E ninguém fala, ninguém conta, não existe mais. Isso é passado, só que não é passado. O vínculo foi feito, a importância foi determinada no sistema e essa pessoa precisa ter seu direito de pertencimento. Tá certo? Até mais.